A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos iniciando hoje o nosso 14º dia de devocional financeiro e é uma honra estar com você nessa jornada de 20 dias, já está perto de acabar. E no devocional de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da prudência, né? A importância de sermos prudentes naquilo que nós fazemos. E muitas pessoas, muitos crentes, muitas vezes desprezam isso, e é importante ter clareza a respeito disso. Eu quero ler o Mateus capítulo 25, versículo 1, que fala a respeito da parábola das virgens, para a gente poder introduzir esse assunto e ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso e como isso pode ser benefício para a nossa vida financeira. Mas, para você que caiu aqui, né, de paraquedas nesse vídeo, alguém mandou para você, o YouTube te recomendou. Meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão, e é uma honra ter você aqui conosco nessa jornada de devocional financeiro. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos ler o que o texto diz. Ele diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiu e sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Mas eles respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluia. Então, assim, essa parábola é uma parábola muito poderosa, que a Bíblia está falando a respeito do reino dos céus. Eu sei que essa parábola, obviamente, é usada para poder falar a respeito, né, da importância de nós termos azeite sobrando, né, sermos cheios do Espírito Santo, da importância de nós estarmos preparados, aguardando a volta do noivo, para que nós não fiquemos, né, aqui durante a grande tribulação, durante o grande arrebatamento. Então, eu entendo a respeito do que a parábola está falando, mas é interessante que a parábola também ela nos dá uma lição a respeito da importância de sermos prudentes. Então, a Bíblia fala que existia 10 virgens. Entenda primeiro, todas as 10 eram virgens, ou seja, eram pessoas imaculadas, eram pessoas santas, eram pessoas de Deus, eram filhos de Deus, filhas de Deus, nascidas de novo. Tá bom? Então, aqui não está falando de uma pessoa que era do mundo e de uma pessoa que era crente. Não está falando disso. Está falando de pessoas que são de Deus. Né? A prova disso é que todas elas tinham lâmpadas. Todas elas eram pessoas que tinham lâmpadas, todas tinham azeite na lâmpada. Então, e a Bíblia fala, né, que nós somos a luz desse mundo. Então, de alguma maneira, o que é que acontece? Todas ali realmente tinham a luz de Deus dentro de si. A Bíblia fala também, né, que todas elas estavam esperando o noivo, ou seja, todas elas estavam aguardando a volta do Senhor Jesus. Um descrente não aguarda a volta do Senhor Jesus. Quem aguarda é o homem de Deus, é a mulher de Deus, é um crente, é um filho de Deus que está ali aguardando a volta do Senhor Jesus. Porém, mesmo entre os filhos de Deus, existem aqueles que são prudentes e existem aqueles que são nécios. Nécio é uma palavra muito sofisticada, né, para a maioria das pessoas que nos acompanham. Nécio significa basicamente tolo, uma pessoa tola, uma pessoa imprudente, ao contrário do prudente, né, de alguma maneira. E aí o que é que acontece? Tinha virgens prudentes e tinham pessoas imprudentes, pessoas tolas, pessoas que não tinham sabedoria, pode assim dizer. E aí, durante a parábola, o que é que acontece? As 10 virgens querem se encontrar com o noivo, porém elas não sabem a hora que o noivo irá chegar, que o noivo irá vir. Então, o que é que acontece? 5 delas, sendo prudentes, decidem sair com a lâmpada, e naquela época a lâmpada, né, ela era feita, né, justamente com o azeite como combustível.
E aí 5 delas saíram com a lâmpada, que já estava com azeite, a lâmpada acesa, mas levaram um pote de azeite consigo, para poder, caso venha faltar azeite, ela tem azeite sobrando para poder encher a lâmpada e manter a luz dela acesa. Porém, outras 5 não, talvez imaginando que o noivo não fosse demorar tanto assim, saíram apenas com o azeite da lâmpada, né? E a lâmpada acesa. E aí ambas estavam esperando, começou a tardar-se um pouco, então provavelmente elas apagaram, né, de alguma maneira ali, não sei, a Bíblia não fala disso, né, mas a Bíblia fala que depois, quando o noivo chegou, ela fala o seguinte, né? Então se levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, como se tivesse apagado a lâmpada ou nem tinha aceso a lâmpada, talvez elas saíram pela tarde ou pela manhã, né? Então pode ter acontecido isso, mas de alguma maneira elas tiveram que acender a lâmpada novamente. O que é que acontece? Aquelas que tinham azeite sobrando estavam preparadas para qualquer situação. Não, o noivo pode até demorar, mas eu estou preparado para isso. Aquelas que não tinham azeite sobrando não estavam preparadas para aquela situação. E aí que entra o ponto de você estar preparado para as situações. Então, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e você, da mesma forma que você aguarda o Senhor Jesus, você deveria aguardar por uma outra coisa também, que são as promessas do Senhor Jesus na sua vida. O Senhor liberou muitas promessas sobre você. Na palavra de Deus tem mais de 3.000 promessas. Tem mestres da palavra que chegam a dizer que a Bíblia tem mais de 30.000 promessas. Então, a palavra de Deus tem muitas promessas, e boa parte dessas promessas é a respeito da sua vida financeira, é a respeito de como Deus quer te prosperar, de como Deus quer te fazer crescer financeiramente, de como Deus quer te abençoar sobremaneira. É a palavra de Deus que nos promete tudo isso. E você deveria estar aguardando pelo cumprimento dessas promessas, aguardando para ver o Senhor fazer essas coisas acontecerem, orando por isso, clamando por isso, se apropriando disso, vivendo isso, crendo que isso já é uma realidade que o Senhor já liberou sobre sua vida. Qual é a grande questão? É que enquanto nós aguardamos por tudo isso, tem alguns que são prudentes. Eles aguardam com prudência, outros não. Hoje, outros agem de forma tola. Então, é uma coisa muito importante nós termos essa clareza. Principalmente, né, outro ponto que é importante te frisar aqui, é que você precisa entender que tem situações que você está aguardando que podem demorar. Às vezes podem demorar do seu ponto de vista, porque do ponto de vista para Deus nunca está demorando, porque Deus sempre chega na hora certa. Mas do seu ponto de vista, às vezes parece demorar, mas você também tem que estar preparado para isso. Esse é o grande ponto. Muitas vezes, né, parece que a promoção está demorando de vir. Muitas vezes parece que a empresa está demorando de alavancar. Muitas vezes parece, né, que aquela promessa está demorando de se cumprir. Só que quando isso acontecer, você deve se posicionar e aguardar no Senhor. Mas até isso tudo acontecer, até chegar lá, você deve também agir de forma prudente. Então, muitas vezes você acaba sendo imprudente nas situações. Então, Deus falou que vai me enriquecer. Aí você começa a fazer meio mundo de dívida. Deus falou que vai fazer isso. Aí você começa a agir de forma desorganizada. Não, não seja assim. Seja alguém prudente. Enquanto as promessas do Senhor estão a caminho na sua vida, estão ali se deslocando, as circunstâncias estão ajustando para que as coisas cooperem para a promessa de Deus se realizar no seu dia a dia, seja prudente. Seja prudente, por isso que a Bíblia fala, seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito. Então, enquanto você ainda está no pouco, seja fiel, seja prudente, não seja tolo, entende? Não seja imprudente, não seja como alguém, né, completamente desenfreado, que anda e faz o que vem na cabeça sem pensar nas consequências. Seja alguém responsável. Então, seja alguém organizado financeiramente, seja alguém que tem estratégias, planos, entendeu? Diante daquilo que você espera, né, acontecer. Então, seja prudente, esteja preparado. Esteja preparado para qualquer situação. Então, você pode imaginar, como acontece com muitas pessoas que agem de forma tola. Não, eu vou me endividar aqui, mês que vem, quando o dinheiro cair, eu pago. E qual é o grande problema? É que às vezes o dinheiro demora a cair, demora mais do que o que você esperava. Então era dinheiro para cair no dia 5, mas você se endividou porque achou que o dinheiro ia cair dia 5, não sei o quê, você ia pagar o cartão, só que o dinheiro não caiu dia 5. O dinheiro atrasou, caiu lá para o dia 10. O que foi que aconteceu? Você não estava preparado. E aí você teve que fazer o quê?
atrasar o pagamento, o que fez com que entrasse juros, seu nome sujasse, né? Ou então você teve que pegar mais dívida para poder comprar comida, comprar alimento, pagar as contas, teve que pegar dinheiro emprestado. Você começa a entender? Muitas pessoas, elas acabam por terem problemas financeiros justamente por causa da falta de prudência, porque elas acreditam que tudo vai acontecer na hora que elas estão imaginando. Elas não imaginam que imprevistos possam acontecer, que as coisas podem sair do controle e demorar mais do que ela imagina. Então ela não imagina, não, pode ser que naquele mês aconteça alguma situação e eu não tenho aquele recurso que eu imagino ter. E eu não estou preparado para isso? Não, você tem que fazer com uma vez de prudente, você tem que sempre ter azeite sobrando. Nesse exemplo aqui, o que eu quero dizer é você tem sempre que ter um dinheiro guardado, reservado, sobrando, um dinheiro sobrando. Tenha azeite sobrando. Nesse caso, tenha dinheiro sobrando, tenha dinheiro investido e guardado para estar preparado para qualquer eventualidade. Se o noivo parecer demorar, se as promessas parecerem demorar de chegar, o que é que acontece? Você tem um recurso guardado para te resguardar nos momentos difíceis. Entende? Mas eu também quero trazer algo interessante. A volta do noivo também nos fala de oportunidades. Aqui era a oportunidade das virgens, de todas elas, poderem participar das bodas do rei, né? Então, saindo para comprar, chegou, entraram com ele as bodas e fechou suas portas. Então, a Bíblia está falando aqui que é a oportunidade de participar das bodas do rei. As bodas, né, em outras palavras, né, é a festa que o rei está preparando para nos receber. Né? Em outras palavras, tem, obviamente, outro significado, mas você pode entender também dessa forma, é como se fosse uma festa. E o que é que acontece? Quando a gente está falando das bodas, a gente está falando de uma grande oportunidade, uma oportunidade que não poderia ser perdida. Elas, as nécias, por serem imprudentes, por não estarem preparadas, perderam uma grande oportunidade de participarem das bodas do rei. Muitas vezes, grandes oportunidades aparecem em nossa frente. Deus coloca grandes oportunidades sobre sua vida. E qual é o grande ponto? O grande ponto é que você não está preparado para elas. Então, às vezes, aparece uma grande vaga de emprego ali na sua frente, com um salário maravilhoso, mas você não está preparado. Às vezes, você não fez o curso que deveria ter feito, não estudou o quanto deveria ter estudado, e aí você simplesmente desanima. E aí, ao invés de vocês talvez seguirem até o conselho, né, das vidas prudentes, eu falo o seguinte, ó, pode ser que não dê tempo, mesmo assim é melhor tentar, vai lá comprar. Ou seja, pode ser que não deu tempo, aí você pode pensar, pô, eu já estou muito velho e assim, não dá mais para eu estudar. Quem disse? Entendeu? Talvez você ache que não dê tempo, mas vai sim, dá tempo. Talvez você não consiga aquela oportunidade específica que apareceu na sua frente. Que é, tipo, não dá tempo de você pegar, estudar, tirar um diploma e acessar aquela vaga. Mas outras oportunidades vão vir. E você pode e deve estar preparado. Talvez você já perdeu muitas oportunidades por conta disso, por não ter dinheiro guardado, por não ter recursos guardados. Às vezes é a oportunidade de realizar o seu sonho. Poder fazer aquela viagem, poder adquirir aquele imóvel, poder fazer algo que era algo muito importante para você, algo que você desejava muito. E é o que é que acontecia? Quando chegou a oportunidade, você não estava preparado, você não tinha um recurso guardado. E aí você perdeu a oportunidade. E aí você agora vai ter que esperar por outras. Mas deixa eu falar, Deus é gracioso, vai enviar outras oportunidades, mas comece a ser prudente agora, comece a se preparar agora, comece a se organizar financeiramente agora. Tudo bem, você passou talvez 5, 10, 20, 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, sem guardar os recursos do seu trabalho, sem guardar nenhum dinheiro. Tudo bem, faz parte, não tem como voltar no passado e mudar as coisas. Você perdeu muitas oportunidades, mas eu vou dizer algo para você, na sua graça, Deus vai mandar novas oportunidades sobre sua vida. Ele quer enviar, ele vai mandar. Então comece a se preparar agora, porque quando essa oportunidade chegar, você vai estar preparado para acessar. Amém? Porém, tem outras pessoas que não. Elas, não obstante não estarem preparadas, o que é que elas fazem? Elas decidem agir por conta própria. Elas decidem agir pela força do braço. É como se elas estivessem tentando criar luz com a própria força do braço, sabe? Então elas fazem o seguinte, apareceu a oportunidade. Ela olha para aquela situação e fala o seguinte, rapaz, eu não tinha o recurso guardado, mas eu não vou perder essa oportunidade. E acaba se endividando toda. Realmente tem oportunidades que vale a pena você dar um passo de fé. Mas
Faça isso com prudência, busque o Senhor e tenha clareza de tomar a direção certa, porque na maioria das vezes as pessoas tomam decisões precipitadas e às vezes não são coisas realmente importantes. Aquela bolsa que eu estava sonhando ficou mais barata, meu Deus, é oportunidade. Pá, passo o cartão de crédito. Por quê? Porque eu não estou preparado financeiramente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Agora, se for algo que Deus direcionou você e é uma coisa realmente muito importante, aí tudo bem, faz sentido. Mas, assim, tenha clareza. Na maioria das vezes, o que Deus quer é que você esteja preparado para poder acessar as bênçãos que Ele tem colocado sobre você, as oportunidades que Ele tem te dado. Então, como é que você se prepara? Sendo prudente. Sendo prudente. Faça isso. Tenha essa clareza para não perder as oportunidades que vão vir sobre você. Tá bom? Não fique acusado, triste pelas oportunidades que se passou. Faz parte. Deus é gracioso, Ele está preparando novas para mandar sobre você. A vida com Deus, e eu quero finalizar aqui, é como se fosse grandes ondas, sabe? A onda. A onda vem e passa. Aí depois você espera um pouquinho mais, aí vem uma onda maior e passa. Aí você espera um pouco mais, vem uma outra onda maior e passa. Então talvez você não conseguiu surfar nas ondas que o Espírito Santo mandou sobre sua vida, nas grandes oportunidades. Não tem problema. Se prepara agora, esteja preparado, que uma nova onda está vindo. Uma nova bênção está por vir. Algo grande ainda está por vir. Uma nova oportunidade vai chegar. Então esteja preparado. Preparado como? Preparado de inúmeras maneiras, né? Não apenas preparado no Senhor, isso aqui é óbvio, é claro. Esteja cheio do Espírito Santo, esteja buscando ao Senhor, esteja em comunhão com a presença de Deus, porque a maior oportunidade da sua vida é a volta do Senhor Jesus. Além, amém, aleluia. Tá bom? Mas também esteja preparado, né, para as grandes vagas que Deus vai te dar. Então, se tem algum curso que você pode acessar e fazer, faça. Né? Deus está mandando, vai mandar muitos clientes, vai mandar muitos recursos, Ele vai te enriquecer. Amém? Eu creio nessa promessa, tenho me apropriado dela e creio que isso tem vindo sobre mim também e vai vir sobre você. E o que é que acontece? À medida que tudo isso está por vir, o que é que você faz? Se prepara. Aprende a gerir as riquezas, aprende a gerir os recursos, porque quando a oportunidade vier, você vai agarrar ela com mãos, as duas mãos, e não vai deixar passar. E você vai estar preparado para aquilo. Amém? Então, se prepare aprendendo mais sobre organização, gestão financeira. Se prepare estudando um pouco mais, tirando o seu diploma. Se você não se formou, vai se formar no ensino médio, não importa a sua idade. Faça algo, dê um passo, avance. Esteja preparado para as grandes oportunidades que estão por vir, que Deus está mandando sobre sua vida. Amém? Se você deseja acessar uma dessas oportunidades, esteja no grupo, porque lá a gente vai estar falando sobre a nossa abertura da segunda turma da nossa mentoria de educação financeira que vai acontecer nesse ano. A gente vai falar desde o processo de sair das dívidas, ensinar você a sair das dívidas, se organizar financeiramente e vai ensinar você a investir. Então, se você quer acessar isso, clica no link que está aqui, entra no grupo, que lá a gente está mandando alguns materiais, alguns presentes, e também lá a gente vai estar mandando as informações para poder falar dessa mentoria. Mas esteja preparado para as oportunidades que o Senhor tem enviado para você. Amém? É isso. Se você recebeu algo da parte de Deus, não deixe de colocar aqui nos comentários, é muito importante para a gente, somente se você chegou aqui até o final. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você entende que precisam ouvir essa palavra de ser mais prudente, que elas estão agindo de forma muito imprudente, que o Espírito Santo vai falar ao coração dela. E não se esqueça, eu não vou parar até você mudar de vida e fique na paz.